Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e em dias nos quais quase tudo é politizado, eu gostaria de lhe convidar para hoje pensarmos sobre o que é política, qual é a visão cristã acerca da política e qual deve ser o papel da igreja e do cristão no processo de fazer política. Então, se você se interessa por esses assuntos, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. O número de evangélicos no Brasil tem crescido de uma forma impressionante. Em 1970, a população que se dizia evangélica somava cerca de 5% da população total brasileira. Já no censo de 2010, cerca de 22% se declarou evangélico. No entanto, algo que se nota é que a crescente populacional evangélica não foi diretamente proporcional a um aumento em influência e impacto na vida social. O que se vê então, geralmente, é que nossas igrejas estão mais voltadas para si, suas programações, cerimônias, conquistas e dificuldades, acarretando num contexto no qual pouco se fala sobre política. E quando se fala, demonstra-se uma falta de senso crítico e uma visão depreciativa do que seria a política. Ou seja, nós vivemos numa espécie de alienação política. Segundo Robson Cavalcante, em seu livro Cristianismo e Política, algumas das razões para esse estado de coisas são as seguintes. Primeira, as limitações constitucionais durante o período imperial, que relegavam aos não católicos a estigma de cidadãos de segunda classe. Historicamente, portanto, a população evangélica, desde o início do Brasil Império, se acostumou a não ter uma relevância e uma influência social. Some a isso a discriminação movida pela sociedade, clero e parte das autoridades durante a Primeira República. Mas ainda poderíamos falar sobre a origem estrangeira dos missionários pioneiros evangélicos que não se intrometiam, portanto, nos negócios da pátria hospedeira. Há também a situação de pobreza e baixo grau de instrução dos primeiros crentes, como também um sentimento de frustração e impotência que tende a ocupar lugar na mente das minorias. Todas essas razões, portanto, contribuíram durante a história para que a igreja evangélica brasileira, no geral, não tivesse uma influência positiva maciça sobre a política nacional. Além de tudo isso, muitos cristãos ignoram a importância da política devido a um desconhecimento da própria história da igreja, da própria história da Reforma Protestante, por exemplo. Como consequência das razões listadas, muitos cristãos sinceros chegam às seguintes conclusões. Primeiro, a política é mundana, não sendo, portanto, lugar para o bom cristão. Já outros dizem, não adianta fazer coisa alguma, devemos tão somente pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Neste segundo caso, a expectativa das coisas futuras nos conduz a uma inação diante das coisas presentes. Então, por ignorância, preconceito ou medo, nós entregamos de mão beijada uma parte legítima da criação divina àqueles que não temem ao Senhor, nem reconhecem o Senhor nas coisas que fazem. Um dos problemas atuais e que coopera em muito para o que chamamos de alienação política é a confusão que se faz entre política e politicagem, que é a forma eticamente corrompida, condenável da realidade política. Por isso, é importante salientar o que estamos exatamente nos referindo quando falamos sobre política. Por política, portanto, não estamos nos referindo ao processo eleitoral ou ao personagem candidato político, muito menos à corrupção existente nesse meio. A palavra politikos é uma expressão grega relativa a cidadão, cuja outra ramificação é polis, que é uma outra palavra grega que implicava e significava as cidades-estados da Grécia Antiga. Então, político, portanto, na Grécia Antiga, era o cidadão, o indivíduo que integrava a polis, a cidade grega. Somos todos políticos, portanto? Podemos dizer que ser político, nesse sentido etimológico, é ser alguém que vive numa polis, numa cidade, numa comunidade, num estado, num contexto social qualquer. Ser político, portanto, é inerente à condição humana. E por que é inerente à condição humana? Porque o Senhor nos criou assim. A Escritura afirma que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. O Senhor então cria uma auxiliadora, uma companheira para ele.
E nós temos nisso o mandato social. Esta primeira sociedade, homem e mulher, se desenvolveria e o homem se demonstraria ente de uma comunidade, de um povo. Deus, portanto, nos criou como seres sociais, como seres políticos, para o nosso próprio bem e para a glória dele mesmo. Todavia, devido ao pecado, não houve sequer uma parte da criação ou uma manifestação humana que não tenha sido maculada, manchada pelo pecado. O desequilíbrio e a corrupção na individualidade humana e em suas relações sociais e políticas são fruto do pecado e não sinônimos necessários da política. O que deve ser rejeitado, portanto, é o pecado e não a política. Por estas razões, aquele que se diz apolítico por motivações religiosas, na verdade ele está apenas sendo omisso e, portanto, corresponsável pelos resultados que nós vemos em nossos dias. De maneira que eu posso afirmar que não existe ninguém apolítico. Existem bons políticos e péssimos políticos. Nós podemos dizer que na política existem três tipos de pessoas. Existem os alienados, que são aqueles que desconhecem os dados mais elementares, não compreendem os porquês dos processos, evitam participar, não conseguem dar significado aos seus atos na polis. Mas existem também os conscientizados. São aqueles que formam a opinião pública consciente, se interessam, procuram se manter bem informados, fazem opções conscientes e procuram de alguma forma influenciar. Há ainda os engajados, que é uma parcela pequena dentro dos conscientizados, que procura conduzir os acontecimentos por vias eleitorais ou não, formais ou informais, pacíficas e, em alguns casos, infelizmente, violentas também. Então, do presidente da República a um barbeiro que atua como agente conscientizando, formando opiniões, passando também pelos líderes sindicais, estudantis, partidos, etc. Todos esses são aqueles que podemos dizer engajados no fazer político. Percebemos então que todos nós somos seres políticos, porque nós estamos inseridos numa polis, numa cidade, num contexto social. E Deus nos criou assim. Portanto, não podemos escapar disso. Seremos apenas bons políticos ou maus políticos. No entanto, ao falar de política, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, devemos tomar cuidado com as ideologias. Há um vídeo aqui no canal falando apenas sobre ideologias, de maneira que ao final desse vídeo você pode encontrar o link para assistir esse vídeo sobre ideologias. No entanto, por hora, basta mencionar que é verdade que há ideologias cujos pressupostos parecem se aproximar da verdade cristã. No entanto, o bom cristão deve pautar sua conduta baseado numa cosmovisão bíblica e não ideológica. O segundo cuidado que nós devemos tomar é o cuidado com a idolatria, porque o próximo passo da ideologia é a idolatria. Quando você dá a César o que é de Deus, ou quando você espera de César o que só Deus pode te proporcionar, você quebra o primeiro mandamento e comete o pecado da idolatria. As ideologias têm esse caráter soteriológico. Nos faz perder de vista de onde pode vir a nossa salvação e nos faz esperar um paraíso iminente instaurado politicamente pelas vias ideológicas. Portanto, devemos ter cuidado com a idolatria, seja relacionada a uma ideologia, a um pensamento político, ou seja também relacionada a um candidato, a um personagem nesse fazer político. Um outro cuidado que devemos ter é o cuidado com a corrupção. Deus nos fez seres políticos e isso é uma grande bênção, como nós já vimos, mas o pecado maculou todas as esferas de atuação humana, a política inclusive. Devemos, portanto, tomar cuidado com a corrupção, o pecado humano na política. O cristão que corrompe ou se deixa ser corrompido está quebrando a lei do Senhor e dará contas disso a Deus. E isso deve nos fazer lembrar que antes de sempre apontar o dedo para os corruptos, devemos sempre observar o corrupto que há em nós e lutar contra o pecado e contra o mal, a começar em cada um de nós. Tendo dito isso, ofereço agora alguns conselhos para uma percepção cristã da política. Primeiro, tenha uma visão cristã da vida baseada nos princípios gerais da palavra de Deus. Isso vai te possibilitar a lutar contra a corrupção e perceber se as propostas eleitorais acerca de ética, educação, o papel do Estado, família, etc., estão de acordo com os princípios bíblicos ou não. Segundo conselho, conheça bem o seu candidato. Nós não podemos, em hipótese alguma,
vender o nosso voto. No entanto, ele deve custar sim muito caro. Não entregue o seu voto de mãos beijadas. Conheça, portanto, a vida do seu candidato, a trajetória dele, a capacitação e o preparo ou não que ele tem para ocupar tal cargo. Um outro conselho: sustente a ideia de uma real separação entre a igreja e o Estado, lembrando que toda autoridade procede de Deus. Portanto, não se iluda com tentativas da igreja controlar o Estado, porque cada um tem o seu papel definido, sua função e importância no reino de Deus. Todavia, a igreja não pode controlar o Estado, nem o Estado controlar a igreja. Rejeite também o conceito de soberania absoluta do Estado, assim como o conceito de soberania absoluta do povo, porque para a fé cristã, o poder máximo reside em Deus, e Deus é quem delega a autoridade tanto ao governante como também ao povo. Mas essa autoridade é relativa, limitada e revogável. Apoie, portanto, candidatos que entendem o papel legítimo do Estado na vida em sociedade. Porque a família, a escola, a empresa, o trabalho, a faculdade, as artes e os demais aspectos da sociedade são todos legítimos em suas respectivas esferas de atuação. Cada uma dessas múltiplas comunidades e projetos detém autoridade dentro de uma esfera específica, cujos limites são estabelecidos pelo Criador. Todas essas esferas devem se respeitar e viver numa espécie de colaboração para a vida ordenada em sociedade. Mais um conselho: não veja a política como algo do diabo. Não entregue, meu irmão, ao diabo algo que Deus criou para a glória dele e para o benefício nosso. A corrupção na política tem origem, sobretudo, no coração dos seres humanos caídos em seus pecados. E os pecados individuais tornam-se, então, pecados estruturais. Mas lembremos-nos, a nossa oposição é a maldade e a corrupção, e não a política em si. Porque o mundo pertence a Deus e nós devemos prestar atenção com aquilo que se faz com o mundo de Deus. Dois conselhos agora para aqueles que querem ir adiante, quem sabe passar para o lado de lá da política e se engajar mais ativamente para o processo de se fazer política. Duas coisas. Primeiro, a atuação política é uma vocação, é um chamado. Portanto, faça isso para a glória de Deus se você tiver essa vocação. E se for o caso, se prepare devidamente para isso. O segundo conselho é que a política é um ministério. Ministério implica em serviço, servir ao próximo. A política não deve ser feita visando o enriquecimento ou visando levar adiante projetos pessoais. A política deve ser feita pelo bom cristão, visando glorificar a Deus e servir ao próximo. Servir a Deus servindo as suas criaturas. E no que diz respeito à atuação da igreja, da comunidade local no processo político, eu gostaria de lembrar o que disse Abraham Kuyper, quando ressaltou que a igreja deve permanecer sendo igreja e não se transformar num partido político. Ela influencia no processo político a partir do momento que ela capacita os cristãos, ensinando-os a se dedicarem para a glória de Deus nas mais diversas áreas da sociedade e da vida, como o entretenimento, a educação, a família e a política. Portanto, uma igreja cristã radicalmente fundamentada nas Escrituras, ainda que não se engaje diretamente em empreendimentos políticos, mas ela formará pessoas que mudam a sociedade para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Encerro, portanto, citando as palavras do reformador João Calvino, que disse: não se deve pôr em dúvidas que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Portanto, sim, nós somos políticos, assim o Senhor nos fez, mas tomemos todos os cuidados necessários e façamos uma boa política, hajamos de forma adequada na comunidade onde nós estamos inseridos, tudo visando a glória de Deus e o benefício do próximo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que eles também percebam as implicações da fé cristã na vida política. Lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.